Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Começando com muito carinho nesse sábado, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, muita luz e muita paz no seu coração, muita alegria, gente, para a sua vida. Olha que legal, em sábado especial, a gente está aqui em Toronto, estamos no nosso retiro espiritual, que maravilha com as pessoas aqui no ambiente verde, feliz, né, trabalhando a meditação, esse mergulho interior, refletindo sobre o autoconhecimento que liberta. Inspirado nesse momento, eu queria conversar com vocês hoje, aqui na nossa amada pílula, sobre de quem é que você está fugindo, o assunto. Quem é, né, de quem é que você está fugindo. Como é que isso funciona? Vocês já notaram muitas vezes que a gente vive fugindo de uma série de situações? Sim. É verdade. Muitas vezes a gente foge de resolver problemas que nos incomodam, a gente foge de ter conversas importantes que precisam existir para a gente esclarecer determinadas questões. Muitos de nós fogem de enfrentar, né, as consequências das escolhas que fez no passado. Muitas pessoas estão fugindo de si próprias e não se deram conta. Gente, não tem como. Nosso passado nos alcança aonde quer que nós nos encontremos. Não adianta a gente trabalhar na vida como aquela pessoa que varre a casa e coloca a sujeira debaixo do tapete. Né? Muitas pessoas não querem fechar seus ciclos, andam com ciclos abertos. Esses ciclos abertos, eles viram feridas que não foram curadas. E a gente sabe, uma ferida aberta que não foi curada infecciona. Então tome cuidado, amigo e amiga querida que nos escuta na pílula. Independente da sua religião, do lugar do mundo que você vive, você, assim como eu, somos seres humanos trabalhando pela nossa evolução diária. Entendo, o nosso projeto de felicidade, nosso projeto de vida não é para uma única existência. A gente não está aqui simplesmente para buscar prazer, alegria material e deixar a parte espiritual em segundo plano. Não, nós somos seres espirituais e esse precisa ser o nosso principal plano existencial. A parte material ela é relevante sim, mas ela é secundária quando a gente pensa na questão do espírito, porque depois que a gente desencarna, ninguém leva nada de material no seu caixão. Não é verdade? Ninguém está preocupado quantas escolas você fez, se você falava idiomas ou não, se você foi famoso na Terra ou não. Mas com certeza a nossa bagagem espiritual nos acompanha. Então esse é o seu patrimônio verdadeiro. O ser humano que cada um de nós se torna à medida que o tempo passa. Então, meus amigos queridos, fugir de si próprio é simplesmente postergar uma evolução que custa muito caro. Muitos de nós hoje vivem passando por diversos desafios existenciais, por diversos problemas, lidando com a solidão, lidando com problemas de saúde, lidando com parentes difíceis, lidando com perseguições e muitas vezes físicas e perseguições espirituais. Muitos de nós vivem hoje com desafios financeiros, desafios de diversas ordens, porque nós fugimos de nós mesmos no passado. Nós deixamos de nos ajustar com a lei divina no momento oportuno, em que alguma situação de desequilíbrio foi gerada. E a gente ignorou que a lei divina ela é eterna, que não tem jeitinho, meus amigos, no mundo espiritual. Não é? Não tem como a gente enganar a lei divina. Nós colhemos exatamente o fruto do que nós estamos plantando. Então, se o que a gente fez no passado não tem como mudar, nós podemos mudar agora. Então, pergunte com honestidade a si própria, a si próprio, do que eu estou fugindo? Ou de quem é que eu estou fugindo? Quais são os casos hoje mal resolvidos que eu preciso encarar? Então imagina só, tem um monte de pais que esquecem seus filhos e acham que isso não vai custar caro. Vai sim. Mães que não assumem a responsabilidade de cuidar bem de seus filhos, vai custar caro. Filhos que desrespeitam seus pais, que não honram seus pais, independente de qual seja o motivo, isso custa caro existencialmente. Muitos chefes que maltratam seus funcionários e funcionários que não respeitam seu trabalho e seus chefes, vai custar caro existencialmente. Funcionários públicos que não honram a sua função, fazendo-a da melhor maneira possível em relação à sociedade, pode ter certeza que vai lhe custar caro. Pessoas que têm beleza física, que têm facilidades sexuais, que utilizam de tudo isso para seduzir, para ter sexo, para enganar e, consequentemente, tirar outras pessoas do rumo correto da sua vida familiar, pode ter certeza que isso vai te custar caro. Pessoas que hoje têm facilidades financeiras, mas fazem isso de maneira corrupta, não é? De maneira equivocada, passando a perna nos outros, pode ter certeza, isso também vai te custar caro. Então, meus amigos, a lei divina não existe para passar a mão na cabeça de ninguém. Todos nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Hoje nós colhemos as escolhas que fizemos ontem,
mas estamos semeando agora, amigos queridos, as escolhas belíssimas com a graça de Deus que vão trazer para nós a colheita de amanhã. Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, nesse sábado lindo, inspirado pelo nosso retiro espiritual aqui nessa linda Toronto, quer te perguntar: onde é que você pode resolver seus casos mal resolvidos para não fugir mais de você, nem fugir mais do seu passado? Aceite o seu destino de ser luz. Aceite o seu destino de ser uma pessoa abençoada. Aceite o seu destino de vencer tudo que você teve medo até agora, de se libertar do medo do julgamento das outras pessoas, não é? Se liberte do medo do que as pessoas vão pensar a teu respeito. Importante é o que você pensa de si mesmo, não é? O que Deus pensa de todos nós. Liberte-se de maus hábitos que fazem mal ao nosso corpo e a gente sustenta, não é, gente? Maus hábitos que prejudicam nossos relacionamentos, mas a gente cultiva. Para que isso? Para que cultivar coisas que vão nos fazer sofrer no futuro? Para depois a gente fingir que é vítima? Começar a xingar a Deus? Reclamar como se nós não fôssemos responsáveis de novo, né? Por tudo aquilo que vai acontecer? Ou faz isso não. É sério, faz isso não. A vida é tão especial. Não vamos desperdiçar mais uma oportunidade, não. Então, que Deus, uma vez mais, te inspire para você resolver os casos que têm que ser resolvidos. Que você tenha coragem de entrar dentro da sua alma, sem medo de curar a si mesma, de curar a si mesmo. Que você possa ser luz por onde passar. Não é? Que possa se auto-amar e compartilhar essa tolerância, esse carinho, esse auto-amor com todos os seres que cruzaram o seu caminho. Pode ter certeza que quem se ama de verdade não é intolerante com ninguém, não é preconceituoso com ninguém, pelo contrário, né? Semeia luz e amor por onde quer que passe. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, todo o nosso carinho e gratidão, como sempre, por vocês que nos acompanham aqui na nossa pílula querida, no nosso amado Evangelho. Quero agradecer a você que compartilha a pílula, que faz os seus grupos com a pílula. Você novo que está chegando, você pode fazer seus grupos para distribuir a pílula do Evangelho. Tem um aplicativo IRM oficial, que facilita muito. Só uma dica, tá, gente? Muitas pessoas não sabem, mas no aplicativo você tem duas opções. Você pode compartilhar o texto com o link do aplicativo, mas você pode compartilhar o áudio também, igual no WhatsApp. Tem gente que não sabe. No aplicativo tem um símbolozinho do áudio, né, em formato de uma cifrazinha musical. Só você clicar ali, demora uns 5 segundinhos para carregar, pronto, você compartilha o áudio igualzinho no WhatsApp. Então, não tem erro. Se você quiser compartilhar a pílula com seus contatos, com certeza eles vão receber. E da nossa parte, eterna gratidão sempre. Tá certo? Um beijo grande no seu coração, lindo dia para você e ótimas atitudes para que a gente não precise fugir mais da gente mesmo. Fiquem com Deus e até breve, até muito, muito breve.